vai ficar esse tempo aí. Já está sendo gravado, então, irmão John, seja bem-vindo mais uma vez e que Deus possa estar lhe usando. Bom dia, irmãos. Eu confesso que tem passado bem rápido esses momentos, pelo menos entre os nossos encontros, né? Eu tenho achado que tem passado bem rápido. Parece que foi quase que uma sequência direta, né? Pelo menos na minha mente, né? Semana passada, os 3 dias, agora esses encontros desse final de semana. E eu não sei os irmãos, mas eu tenho me sentido, assim, muito abençoado com esses estudos. Eu tenho visto que Deus preparou esses estudos que ele sabia que era uma necessidade minha. Eu sabia que eu precisava realmente dessa mensagem, do poder que essa mensagem possui, né? Para poder mudar a nossa forma de pensar e assim mudar a nossa forma de viver. E o meu desejo e a minha oração para hoje é que ele continue nos ensinando, né? Que o Espírito possa nos conduzir o raciocínio, né, através dos textos, de maneira a enxergar ali não alguma ideia humana, mas exatamente o pensamento do Senhor para cada um de nós. Então, com isso em mente, eu convido os irmãos a se unirem em oração comigo mais uma vez, porque eu gostaria de clamar, né? Direção do Espírito Santo. Vamos orar. Pai querido e amado, santo é o teu nome, Pai. E nós somos impuros, miseráveis pecadores. Não somos dignos de nos achegar à tua presença, exceto revestidos pela justiça de Cristo, lavados pelo sangue do Cordeiro. E, Pai, confiados neste sangue, nessa justiça perfeita, e ousamos em santa ousadia nos achegar a Ti, Pai, em oração. Nós não viemos aqui pedir nossos próprios interesses egoístas. Não viemos aqui pedir tolice. Viemos aqui pedir o que o Senhor disse que o Senhor queria conceder, que era o Espírito Santo. Nós viemos aqui, Pai, pedir aquilo que Salomão pediu. A tua sabedoria, o teu saber, o teu conselho, para que assim, Pai, nós possamos desempenhar o papel que o Senhor deseja que cada um de nós desempenhemos nestes últimos dias da história deste mundo. Pai, não nos deixe sair dessa reunião da mesma forma que entramos, mas preencha-nos com o teu Santo Espírito. Neste momento, nossos corações estejam abertos para receber as impressões da tua palavra. E que o Espírito Santo não somente nos conduza a uma compreensão, mas preserve esse estado mental em cada um de nós. Que a gente seja não somente enxertado na videira verdadeira nesse dia, mas que a gente permaneça nessa videira no decorrer de todo este dia. Em outras palavras, Pai, nos recrie a tua imagem e semelhança para que nós possamos glorificar o teu nome. Porque esse é o propósito da nossa existência. Clamo no nome de Cristo. Amém. Amém. Bom, irmãos, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Vamos esperar a tela aparecer. Ok. Já está aparecendo a minha tela para os irmãos? Direitinho?
Obrigado, Isabel. Então, recapitulando aqui, né? Na semana passada, a gente começou a traçar uma linha de raciocínio. A gente viu lá em Apocalipse 7 que os ventos estão sendo retidos até que o povo de Deus seja selado nas suas testas. E a gente viu depois, em Ezequiel 9, que o selamento também está associado a uma mensagem de juízo, né, que está pendente sobre aqueles que não receberem o selo. E a gente viu que essa mensagem de juízo também é uma mensagem de joeiramento, uma mensagem de separação, uma mensagem de sacudidura, né, que é justamente o que está profetizado para acontecer com Laodiceia, lá em Apocalipse 3. Depois disso, a gente viu um pouco sobre o grande problema de Laodiceia. E o grande problema de Laodiceia não seria a condição dela inerente de miserável, pobre, cego e nua. Porque isso daí não é difícil para Deus resolver. O grande problema é a arrogância. A arrogância de Laodiceia. Ou seja, a falta de humildade. E esse é um grande problema, porque leva a Laodiceia a achar que ela é rica, quando na verdade ela não tem nada. A achar que ela está numa condição boa, quando na verdade ela está numa condição miserável. E isso é um grande problema também, porque está escrito que o Senhor resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Então, enquanto Laodiceia permanece numa posição de soberba, a única coisa que o Senhor pode oferecer para ela é resistência. Por quê? Se o Senhor der graça aos soberbos, eles vão se tornar mais soberbos. Só vai agravar o problema deles. E é por isso que as grandes bênçãos espirituais, o grande poder espiritual, Deus anseia derramar, né, na grande medida do seu Espírito Santo, está sendo retido. O Senhor não pode derramar o Espírito Santo em grande medida no nosso tempo hoje, por causa da dureza do nosso coração. Ele derramar o Espírito Santo em grande poder agora, com o nosso coração arrogante, vai fazer com que o nosso coração se endureça cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, até a gente se tornar completamente insensível à voz do Espírito Santo. Então, hoje, o Espírito Santo não é derramado em poder, porque uma obra preparatória precisa acontecer. Da mesma maneira que antes do Pentecostes foi enviado João Batista para preparar o caminho do Senhor, Cristo veio manifestado entre nós para apelar o nosso coração para o arrependimento. E os discípulos também, né, receberam essa pregação de arrependimento. Quando eles se arrependeram e se tornaram humildes para serem ensinados, para serem guiados, para terem a mente deles transformada, né, renovada, aí sim eles se habilitaram a receber o poder do Espírito Santo. Eles tiveram que permanecer em Jerusalém até que essa mudança neles acontecesse. Que Deus operasse, eles permitissem Deus operar essa mudança neles. E uma vez que essa mudança fosse operada, o Espírito Santo não seria retido. Ele seria derramado com grande poder. E essa bênção primeira do Espírito Santo, né, do Pentecostes, continua valendo até hoje. Significa que se a gente não está experimentando esse poder hoje, não é uma falta da parte de Deus. É misericórdia da parte de Deus, enquanto a gente permanece arrogante, né, e com falta de humildade.
Mas a gente viu que Laodiceia, ela é cega, né? Ela não discerne a sua verdadeira condição. E algo para resolver esse problema, Deus deixou no livro de Provérbios. E aí a gente viu que o livro de Provérbios, na verdade, é um livro de parábolas, também da palavra. Vamos voltar agora para o outro mapa que a gente já está mais acostumado. Tá aqui, ó. O livro de Provérbios, na verdade, é uma parábola ou palavra. Se você for no original, você vai ver que esse termo no original em hebraico pode ser traduzido das diferentes formas. A gente viu que aquela profecia que o Messias abriria sua boca numa parábola é exatamente a mesma palavra ali que dá nome ao livro de Provérbios. A gente viu que, na verdade, o verdadeiro Salomão, Salomão significa paz, é, na verdade, uma referência a Cristo, o príncipe da paz. Né? E a gente viu vários textos associados a isso. Tudo isso a gente viu na semana passada. A gente viu que Jesus é o verdadeiro filho de Davi e que esse termo está associado a uma promessa que Deus fez a Davi, né? Que a casa dele, a casa de Davi, ou seja, a descendência de Davi, seria estabelecida para sempre no trono. E da descendência de Davi viria o último, maior e eterno rei de Israel. E a gente viu, na verdade, que Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, na verdade está dizendo que essas são parábolas, ou a palavra daquele que é a paz, daquele que tem por promessa do Pai o trono de Davi, ele é filho de Davi, e ele é, consequentemente, o verdadeiro rei de Israel. Ou seja, são parábolas, imagens daquele que é capaz de conceder paz que a gente precisa. Porque ele tem a autoridade de rei de Israel. Ele tem o poder da autoridade do trono nas mãos. Então, a palavra dele tem poder, tem autoridade. Lembra do centurião? O milagre aconteceu na vida do centurião, né? Porque ele tinha fé. E a fé que o centurião teve foi a maior fé que Jesus encontrou. Jesus falou que nem Israel tinha encontrado tanta fé. E qual era o diferencial dessa fé? Ele acreditava e dependia totalmente da palavra de Cristo, porque ele sabia do poder da autoridade. Então, a gente enxergar a Cristo como aquele que é o filho de Davi, o rei de Israel, é enxergar que as palavras que ele está nos dando neste livro têm autoridade, têm poder para realizar, se preciso for, um milagre na nossa vida, para que aquilo se torne uma realidade. Então, é assim que a gente deve chegar no livro de Provérbios, é assim que a gente deve enxergar o livro de Provérbios de forma geral. Mas não somente isso, a gente começou a ver as orientações que o próprio livro de Provérbios começa a dar, ainda no primeiro capítulo, para a gente lidar com esse livro. Como que Deus espera que a gente lide com esse livro? Para que ele serve? Quem vai ser beneficiado? E a gente seguiu nesse raciocínio. A gente avançou nos primeiros versos de Provérbios 1, onde a gente viu. Deixa eu abrir tudo de vez, lá. Onde a gente viu. Não mudei. Não mudei. Feche o áudio, Sandra. Um xixi no puto aqui. Por favor, Sandra. Tá aberto o seu áudio. Desculpa.
O administrador pode fechar o áudio dela. Então, continuando. A gente viu nos primeiros versos de Provérbios 1 as orientações gerais, ou seja, a motivação e a finalidade. Eu não vou realmente entrar em detalhes agora, porque a gente já viu isso em outros dias, né? E já até recapitulamos em detalhes em outros dias. Quem seria beneficiado com essa mensagem? E qual que é o objetivo da gente receber esses benefícios? Que é isso daqui, ó. Entender os provérbios, ou seja, as parábolas, as imagens, as palavras que estão escritas aqui, e a sua devida interpretação. No livro de Provérbios vai aparecer várias imagens, vai aparecer várias sequências de coisas que aparentemente estão desconectadas, né, uma coisa da outra, parece ser apenas tipo, conselhos gerais assim para a vida, sem nenhuma relevância, como posso dizer, mais intrincada, né, mais sistematizada, né, com o restante da Bíblia ou alguma coisa profética, né? Parece ser apenas conselhos gerais, igual tem, por exemplo, o provérbio chinês, né? Tem muita gente que enxerga o livro de provérbios da Bíblia como se fosse uma versão cristã dos provérbios chineses. Você tem apenas conselhos gerais, assim, de suporte à sabedoria, para a sua vida meio que geral, assim, nada muito profundo, assim, né? Mas aqui tá que quando a gente recebe a verdadeira sabedoria, né, cresce em conhecimento, adquire os sábios conselhos, a gente começa a entender devidamente essas imagens, essas parábolas, esses provérbios, e qual que é a sua devida interpretação. A gente começa a entender as palavras dos sábios e as suas proposições. O que seriam as palavras dos sábios? Bom, a gente já viu também nos outros estudos que a sabedoria é uma referência a Cristo, que é a videira. E a gente também tem os ramos, que estão enxertados em Cristo, né? E nascem, crescem, brotam a partir de Cristo, né? Cristo é o sábio, o verdadeiro sábio. E aqueles em quem Cristo vive são os sábios. Então, aqueles que possuem a mente de Cristo, esses são sábios. Então, para a gente verdadeiramente entender aqueles que falaram as palavras de Cristo, porque estavam tendo a mente de Cristo, a única forma da gente entender é por meio do poder concedido nessa mensagem, né, que é capaz de conceder sabedoria. E as suas proposições, ou seja, as suas propostas de raciocínios. Ele estabelece uma proposta de raciocínio, tipo, pensa dessa maneira. A gente só vai conseguir acompanhar esse raciocínio se a gente possuir essa sabedoria. E aí a gente tem esse contraste, que é determinante para saber qual vai ser o nosso destino. E também serve para a gente diagnosticar a nossa condição. Está escrito aqui, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Esse temor do Senhor é o temor que pertence ao Senhor. Então, Jesus Cristo, nosso Senhor, quando ele esteve aqui na Terra, por exemplo, a preocupação dele, a gente viu isso nos nossos estudos, né? A preocupação dele não era em o que iria acontecer com ele, não era em agradar a carne, seja a carne que ele possuía ou a carne das pessoas ao redor dele, né? A grande preocupação, o grande temor que ele tinha era se ele estava agradando a Deus, era se ele estava glorificando a Deus. Essa era a preocupação dele, esse era o temor do nosso Senhor. Então, esse temor, esse receio de desagradar, né, o nosso Pai, isso é o princípio do conhecimento. Porque uma vez que a gente tem essa preocupação, a gente tem essa prioridade, o que a gente vai procurar fazer? A gente vai procurar buscar, de acordo com aquilo que está ao nosso alcance, né, está disponível a gente, agradar o Senhor. E logo, logo a gente vai perceber que a gente é incapaz de fazer isso por nós mesmos. Então, esse temor do Senhor nos leva a buscar o Senhor para que Ele nos habilite a viver uma vida santa. E essa busca humilde,
Está entendendo? Então, temor do Senhor aqui, na verdade, é humildade. Humildade para buscar o Senhor, por conta desse receio de desagradar o Senhor. Em outras palavras, isso é o que Laodiceia precisa. Enquanto Laodiceia está arrogante, achando que não tem nada, que as mensagens que Deus manda nunca é para ela, ou dificilmente é para ela, mas em quase todos os casos assim é para aquele irmão da igreja, aquela irmã da igreja, né, aqueles fulano do mundo, assim, nossa, olha só. Olha que vida miserável, né? Quando no fundo, as minhas orações são: graças te dou, Senhor, porque não sou como esses pecadores, né? Graças te dou porque eu já sou vegetariano, né? Porque eu moro no campo, porque eu não faço isso, não faço aquilo, né? Graças te dou porque eu rico estou e de nada tenho falta. Muitas vezes, a gente não fala com essas palavras, obviamente, né? Mas muitas vezes, lá no fundo do nosso coração, essa está sendo a nossa oração, né? Enquanto a gente permanece nessa condição, a gente não está tendo o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. E, em consequência, a gente está em engano com relação à nossa própria condição, com relação ao que Deus espera de nós. E aí, o que acontece? Nessa condição, a gente começa a desprezar a sabedoria e a instrução. Porque Deus manda mensagem de correção, né, de alerta para sacudir a gente, e a gente acha que não é para a gente. Talvez a gente até fale que é para a gente, mas lá no fundo do nosso coração, a gente não sente isso. A gente não acredita nisso. E aí o que acontece? A gente começa a desprezar isso. A gente despreza essas mensagens que visam nos trazer sabedoria e visam nos trazer instrução. E aqui a palavra de Deus está revelando que isso daqui é loucura. Se a gente está fazendo isso, a gente na verdade é louco, a gente não é sábio. E só se a gente pegar essa palavra aqui, loucos, e for ver o que a Bíblia fala sobre os loucos, daria uma outra série de estudos, né? Mas o resumo e o ponto principal não é isso que Deus quer para a nossa vida, né? Ele quer que a gente seja sábio. E aí ele dá diversos conselhos, né? Qual deve ser a nossa postura com relação a coisas boas, que é ouvir a instrução do nosso pai, da nossa mãe espiritual, que é uma referência ao nosso Pai Celestial e à Igreja, a importância da gente buscar o conhecimento de forma individual com Deus e também de forma coletiva, obviamente sempre fundamentado na verdade. Mas a importância da gente não apenas ter esse equilíbrio, né? Não deixar de ter essa busca individual pela verdade, como a tesouros escondidos, e ficar só assistindo sermão, mensagem, pregação, e também não ficar só buscando entender as coisas por si mesmo, assim, né? De forma individual com Deus, e desprezar tudo que qualquer outra pessoa falar. Não. Todos os dois extremos estão equivocados. É preciso o equilíbrio, né? E também a gente viu que o Senhor revela que isso vai tornar a nossa vida, esse equilíbrio, né? Vai tornar a nossa vida cheia de enfeites admiráveis, enfeites espirituais admiráveis. Em outras palavras, isso vai modelar o nosso caráter de tal maneira que o nosso viver, a nossa vida, quando as pessoas olharem, vão ver isso e vão achar isso algo admirável, né? Algo bonito de se ver mesmo. E isso está representado pelo diadema gracioso na nossa cabeça e o colar no nosso pescoço. E com relação às coisas ruins, a gente viu que o resumo disso, né, a gente demorou um pouco de tempo nessa parte, mas o resumo dessa parte aqui do verso 10 em diante é que as propostas que Satanás faz, que são propostas de homicídio, porque ele era homicida desde o princípio, né? O seu conflito contra Cristo, ele queria matar Cristo desde o princípio. A gente vê que as propostas dele de pecado, na verdade, são propostas homicidas contra Cristo, porque o que matou Cristo na cruz do Calvário não foi a cruz, não foram os açoites. A gente viu a citação ali do desejado de todas as nações, que mostra que Cristo morreu pela ruptura do coração. Ellen White fala que o coração dele foi partido pela angústia mental. E ela conclui dizendo que ele foi morto pelo pecado do mundo. Em outras palavras, qualquer tentação é uma proposta de Satanás. E quando a gente aceita essa proposta, a gente está se juntando a ele nesse grande propósito que ele tem
de matar o Filho de Deus. A gente se junta a ele nessa obra homicida. E aqui, esses versículos vão trazer detalhes sobre essa questão. Mas a gente vê que o resumo aqui, ó, verso 10. Se os pecadores procuram te atrair com agrados, porque foi assim que Satanás se aproxima, né? Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Né? Ele traz agrados, coisas que vão agradar a carne, os olhos, os sentidos. Se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceite. Em outras palavras, não ceda a nenhuma tentação, resista a todas as tentações. E aí, a partir do verso 20, a gente tem a proposta da sabedoria, que é um clamor que vai se avolumando, ele vai se expandindo. Primeiro, ela começa a clamar do lado de fora. Poderia ser do lado de dentro, mas começa a clamar do lado de fora. Porque do lado de fora é sempre onde tem mais gente do que do lado de dentro. E aí, por onde? Que ela começa a levantar a sua voz? Pelas ruas, porque é onde as pessoas passam, onde tem mais gente. E aí, nas esquinas movimentadas, tem mais gente do que nas ruas convencionais. Então, perceba como está indo para atingir cada vez mais gente. E aí, nas entradas das portas, o que é isso? Na entrada da cidade, era onde tinha um grande fluxo de pessoas que estavam saindo da cidade, que estavam entrando na cidade. E também os julgamentos aconteciam ali, né, na entrada da cidade. Então, esse era provavelmente o lugar mais movimentado, ou um dos lugares mais movimentados da cidade. Mais movimentados do que a esquina. E aí, então, a gente tem agora esse novo escopo, né? Esse novo raio, digamos assim, raio de alcance. E, por fim, nas cidades, ou seja, nas diferentes cidades. O que nos faz lembrar de que o Senhor Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele disse que o Evangelho seria pregado. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da Terra. Ou seja, essas esferas cada vez mais amplas. E isso é o clamor. Né? E essa é a mensagem que vai se avolumar num alto clamor. Né? É a mensagem do Evangelho, vindo pela sabedoria, que é uma referência a Cristo, como a gente viu em todos os estudos. E aí, a gente viu todos esses versos aqui em detalhes, como isso daqui está associado ao juízo, o conselho, como isso daqui se conecta diretamente com Laodiceia, né? Porque a solução para a igreja de Laodiceia vem na forma de conselho. E aqui está escrito que, se a gente rejeitar o conselho, por exemplo, antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Na mensagem de Laodiceia tem: repreendo e castigo a quem amo, ser pois zeloso e arrepende-te. E aí, por conta da gente, se a gente rejeitar, continuar rejeitando o conselho, né? Não quiser a repreensão, não quiser essa mensagem de condenação, que mostra a nossa verdadeira condição, a gente começar a ficar só encaminhando essas mensagens para outras pessoas e não receber essa mensagem. Olha o que está escrito, por exemplo: também de minha parte eu me rirei na vossa perdição. E zombarei em vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como uma assolação, e vindo a vossa perdição como uma tormenta. Agora que eu estou vendo que a tela está travada ali. Deixa eu parar de apresentar e começar de novo. Então, estava lendo o versículo 26 e 27, né? Versículo 26, ou melhor, o 25 diz: antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Aí o Senhor diz: também de minha parte me rirei na vossa perdição e zombarei em vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como uma assolação e vindo a vossa perdição como uma tormenta,
Sobrevirá a vós, deixa eu até aproximar aqui, para mais fácil de ler. Sobrevirá a vós aperto e angústia. E foi isso que a gente viu lá em Ezequiel 9, né? A instrução que é dada aos homens com as armas destruidoras é: não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai jovens, velhos, virgens, crianças, todos aqueles que não tiverem o seu. Por quê? Ali não é um momento mais de misericórdia. O momento de misericórdia é agora. O momento de misericórdia é agora, quando a gente tem a oportunidade de chorar e gemer por causa das abominações que acontecem na nossa vida. E a gente buscar o Senhor com contrição de alma, buscar atender os seus conselhos, né? Aceitar os seus conselhos para a nossa vida. Aceitar a sua oferta de sabedoria, dar ouvidos aos seus clamores. Porque agora é a hora de a gente clamar ao Senhor. Né? Porque se a gente deixar para clamar lá, não vai dar certo. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Enfim, tudo isso a gente foi vendo em detalhes nos últimos estudos, até que a gente chegou, finalmente, no capítulo 2 de Provérbios. E começa agora uma sequência de passo a passo, né, de diversas etapas sequenciais. Você tem uma etapa onde determinadas coisas acontecem que te preparam para a próxima etapa, onde determinadas coisas acontecem. Te preparam para a próxima etapa, onde determinada coisa acontece. E essas etapas são caracterizadas por uma estrutura. Você tem condições para que uma promessa se cumpra. E uma vez que essa promessa se cumpre, você avança para o próximo bloco. Então, o próximo bloco acaba sendo a razão pela qual Deus fez essa promessa que está sobre essas condições. A gente vai ver isso daqui de novo. Vai recapitular isso daqui já. Olha como está indicado aqui. Ó. Esta caixinha amarela, deixa eu só fechar esse... O mapa mental é uma bênção para poder estudar a Bíblia. Eu particularmente gosto muito. Fica mais fácil visualizar algumas coisas. Só que quando você conecta um monitor externo e começa a fazer videochamada e tudo isso, o programa começa a travar um pouco. Então, eu peço perdão aos irmãos, né? Meu computador já é um pouco antigo. Peço perdão aos irmãos quando acontecem essas travas, assim, né? Essas demoras. Mas, enfim, avançando aqui, Provérbios 2, a gente tem essa estrutura. Ó. A gente tem, do verso 1 ao verso 4, Provérbios 2, diferentes condições sendo apresentadas, que é o quê? Se aceitares as minhas palavras, verso 1, né? E esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, e inclinares o teu coração ao entendimento. O que é isso? Humildade. Humildade disposta a aceitar as palavras de Cristo. Por quê? Porque tudo começa com um filho meu, lembra? E naturalmente a gente é filho do diabo. Porque na nossa natureza do primeiro Adão, a gente não tem a imagem e semelhança moral de Deus. Porque em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E o Senhor é luz e nele não há treva alguma. Então, as coisas aqui são bem diferentes. Mas está escrito em João 1, verso 12, que a todos quanto o receberam, receberam quem? O verbo, né? O verbo que se fez carne. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem? Aos que creem no seu nome. E qual que é o nome de Jesus? Está escrito lá, né? Mateus 1, 21. E ele se chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Em outras palavras, quando a gente acredita que Jesus tem poder para nos salvar de todos os nossos pecados hoje, neste momento,
Aí, é neste momento que a gente está recebendo o poder de ser feito filho de Deus. Por quê? É por meio da fé que a gente recebe esse poder de ser feito filho de Deus, né? Essa justiça. E isso se conecta com o verso 1 de Provérbios, né? Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Lembra quem estava vendo? Quando a gente enxerga esse livro como as palavras daquele que tem autoridade, porque ele é o filho de Davi, o rei de Israel, aí sim a gente está entendendo o que o livro de Provérbios realmente está querendo produzir na nossa vida. E como que ele quer fazer isso. Então, quando a gente enxerga Cristo dessa forma, como alguém que possui autoridade, aí sim a gente se habilita a receber os milagres que essas palavras desejam operar na nossa vida. Então, enxergando as palavras de Cristo assim, a gente está disposto a aceitar as palavras dele. A gente está com humildade. E a gente está disposto a não apenas ouvir para a gente ouvir, entender e tal, e depois a gente seguir fazendo nossos próprios interesses de novo, fazer as coisas do nosso próprio jeito de novo. Em outras palavras, entrar por um ouvido e sair pelo outro. Não. As palavras de Cristo entram na nossa mente, entram no nosso coração e fazem morada ali. Elas ficam guardadas ali. Elas ficam escondidas no nosso coração para não pecarmos contra o Senhor. E qual que é a motivação disso? Qual que é a motivação da gente aceitar a palavra, esconder do nosso coração os mandamentos? Memorizar mesmo. É fazer o nosso ouvido atento à sabedoria e o nosso coração inclinado ao entendimento. Isso aqui é muito interessante, porque muitas vezes o nosso ouvido não é atento à sabedoria e não é inclinado ao entendimento, né, o nosso coração. A gente não tem gosto por essas coisas porque a gente não passa tempo com essas coisas. A gente passa tanto tempo com as coisas do mundo, com os cuidados dessa vida, que o nosso ouvido fica atento para essas coisas. O nosso coração fica inclinado para essas coisas. O nosso gosto fica adaptado para essas coisas e não para as coisas espirituais, para as coisas eternas. Então, se há alguém aqui nessa sala que reconhece que não tem um apreço, não tem esse desejo pelas coisas espirituais, como deveria ter, se alguém aqui reconhece isso, saiba que a falha está nesse ponto. A gente não se demora na palavra de Deus. A gente não se demora em esconder no nosso coração a palavra de Deus, em procurar memorizar a Bíblia, por exemplo. No decorrer da história, isso sempre foi um hábito normal do povo de Deus. Memorizar a Bíblia. Ter os textos gravados na mente. Mas de uns tempos para cá, isso começou a ficar cada vez mais raro. Cada vez mais raro. E é difícil você encontrar uma pessoa que realmente procura memorizar sistematicamente os versos da Bíblia, ter guardado no coração. A gente não deve se esquecer que a palavra de Deus é a única coisa que nos habilita a resistir às tentações de Satanás. Foi assim que Jesus resistiu. Está escrito, está escrito, está escrito. E a gente, pelo menos, se propõe a estar se preparando para um tempo de angústia qual nunca houve, onde Satanás vai vir tentar o povo de Deus com todo o poder que ele tiver, de maneira semelhante ao que aconteceu com a história de Jó, né? E a gente vai precisar estar de pé, sem intercessor no santuário. Ou seja, ninguém para interceder pelos nossos pecados mais. Cristo Jesus, a gente não vai poder mais contar com Cristo Jesus como intercessor no santuário. A gente só vai poder contar com Cristo vivendo em nós esperança da glória. E a gente diz que a gente está se preparando para isso. E a única forma que a gente tem de resistir à tentação é por meio da palavra. A pergunta é, quanto da palavra de Deus está guardado no nosso coração? Quantas armas, quantos armamentos a gente está estocando, a gente está reservando no nosso coração para esse último embate final contra as forças do mal? Então, olha a importância da gente procurar guardar a palavra de Deus no nosso coração, né? Esconder os mandamentos no nosso coração. Então, humildade disposta a abrigar a palavra de Deus. Não somente isso, uma oração que suplica, que clama por uma casa nova, por um carro novo, por um
emprego melhor. Essas coisas não são ruins, são boas. E tem até o seu lugar. Mas o que está em primeiro lugar é o reino dos céus e a sua justiça. E a gente espera e descansa em Deus, que as outras coisas serão acrescentadas, quando Ele achar que for melhor. No decorrer, né, da nossa vida, da nossa caminhada, conforme Ele for vendo que a gente precisa, Ele vai acrescentar essas coisas. Mas o que a gente deve clamar e buscar é o quê? Conhecimento e inteligência. A minha tela travou de novo? Travou de novo. Vamos lá. Então, revisando o que a gente tem visto até agora. A gente tem visto nesses primeiros versos de Provérbios 2 condições para uma promessa que levarão a gente para uma próxima etapa, que é o que a gente tem visto nos últimos estudos. Mas eu gostaria de explicar para os irmãos hoje um pouco dessas caixinhas que estão envolvendo os textos. Algumas caixinhas já estão bem fáceis de perceber, né? Tipo a caixinha que diz ali humildade, abrigar, oração, suplicar. Está demorando a aparecer na tela. Agora foi. Né? Essas caixinhas aqui, ó, já estão mais fáceis para a gente entender. Mas agora a gente tem essas caixinhas amarelas aqui, ó, condições, ou seja, tudo isso que a gente tem visto aqui são as condições para que essa promessa daqui de baixo, do verso 5, se cumpra. Qual que é a promessa? Então, e só então a gente entende o temor do Senhor e acha o conhecimento. A gente viu tudo isso em detalhes nos estudos. Mas essa promessa visa fazer com que esse bloco daqui, que vem a seguir, aconteça. Então, esse bloco azul é o motivo pela qual a promessa foi feita. Entende? Então, esse bloco azul tem relação direta com o bloco verde. Esse bloco verde aqui da promessa. O cumprimento dessa promessa vai possibilitar o bloco azul acontecer. Só que esse bloco azul é um pacote que inclui outras coisas dentro dele. O que tem? Dentro desse pacote, você vai ter novas condições para que uma nova promessa, uma outra promessa se cumpra. E essa promessa visa fazer com que algo aconteça. Visa possibilitar uma próxima etapa. E essa próxima etapa acaba sendo a razão pela qual a promessa foi feita. A mesma estrutura de antes. Você vai ver essa estrutura se repetindo em Provérbios 2. Condição, promessa e a razão pela qual a promessa foi feita, né? E a gente vê isso com essas palavras-chave que estão presentes nos versos, né? Porque, pois, isso mostra a razão, o motivo, né? Então, a gente viu que a humildade, a oração e o estudo da verdade, né, por meio da Bíblia, são as condições para que a gente entenda o que é o temor do Senhor, o que é esse receio de desagradar ao Senhor. E a gente viu que esse entendimento não é apenas um entendimento teórico, como os gregos, por exemplo, procuram considerar as coisas, né? Conhecimento na perspectiva grega é isso, conhecimento teórico.
Você analisa a cor da flor, ou uma fruta, você analisa a cor da fruta, o formato da fruta, o peso da fruta, né, o estágio de crescimento da fruta, tal. Conhecimento na perspectiva grega é isso, você tem informações a respeito de algo. Conhecimento na perspectiva hebraica, na perspectiva bíblica, é você experienciar, você experimentar, você vivenciar aquilo. Na perspectiva bíblica, você não conhece uma maçã até você pegar uma maçã, experimentar uma maçã. Na perspectiva bíblica, você não conhece o cultivo da maçã até você cultivar uma maçã. Entende? Então, na perspectiva bíblica, você não entende, você não sabe o que é o temor do Senhor até você possuir esse temor. E aqui está escrito que você só vai possuir esse temor, que é o princípio da sabedoria, quando você satisfizer essas condições apresentadas do verso 1 ao verso 4. E aí só então você vai entender, ou seja, vivenciar, experimentar esse temor do Senhor, e você vai achar então o conhecimento de Deus. Note, você vai achar, você vai encontrar, você vai ver assim, ó, ali diante de você. Mas você ainda não vai ter posse disso. Isso ainda não vai ser seu. Só vai ser seu quando as condições seguintes forem satisfeitas. Porque olha como começa aqui o verso 6 do capítulo 2. Porque o Senhor dá sabedoria. Da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Misericórdia. A tela travou de novo. Isso acontece com as outras pessoas também, que apresentam coisas aqui? E travar tanto assim, não. Não com frequência. Não é? Eu também não estou acostumado a se travar com frequência assim. Que o Senhor nos ajude. Eu vou interromper a transmissão aqui da tela de novo, né? Vou começar novamente. E aí, enquanto a tela for voltando, eu vou fazer uma oração. E eu vou fazer uma outra coisa também. O inimigo não quer que a gente aprenda essas coisas. Com certeza. Mas maior é o que está conosco, né, do que aquele que está contra nós. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Então, eu desconectei um outro monitor que está conectado aqui, e me veio à mente que isso possa estar, quem sabe, sobrecarregando aqui o computador, e atrapalhando, né, o funcionamento aqui. Então, eu desconectei o monitor ali, e vou aguardar agora o computador terminar de pensar aqui, para voltar a transmitir a tela. Gente, oi, irmãos, eu peço realmente perdão, o computador aqui está... Apareceu.
Ok, acho que agora vai dar certo, irmãos. Mas vamos orar para que o Senhor envie anjos para auxiliar a gente, né? E poder no céu não falta, né? Anjo no céu não falta. Então vamos pedir, né? Não vamos sofrer sem necessidade. Senhor Deus, Pai querido e amado, humildemente, Pai, nos achegamos a Ti, que nós estamos inseridos num grande conflito. Um conflito de forças titânicas muito maiores, Senhor, muito superiores a vermes miseráveis como a nossa natureza humana. E por nós mesmos, nós não temos condições de nos opor às forças das trevas. Mas sabemos que o Senhor é o Senhor dos exércitos celestiais. E o Senhor é invicto em suas batalhas. Então, pedimos humildemente que, por misericórdia, o Senhor envie poderosos anjos de luz para se colocarem, Pai, ao nosso redor, fazendo um muro de proteção. E assim, Pai, criando um ambiente favorável para que o Senhor fale conosco, sem interrupções, sem atrapalhos do inimigo. Pedimos também que o Espírito Santo esteja trabalhando nas nossas mentes, na minha boca, para que eu fale com clareza, para que os meus amigos e irmãos também compreendam o que o Senhor quer dizer. Eu não fale as minhas palavras, somente as tuas, que o nosso coração esteja humilde para ser ensinado. Enfim, Pai, que tudo que for necessário para que a tua vontade se cumpra, seja fornecido neste momento, porque estamos pedindo isso nos méritos de Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom, vou colocar para poder compartilhar com ela agora. Só que agora eu não consigo ver mais os irmãos. E antes eu estava com outro monitor, onde ficavam os irmãos aparecendo, né? E aí, na outra tela, ficava aqui os textos. Agora eu não consigo ver mais os irmãos, né? Se os irmãos fizerem algum comentário, eu não consigo ver, alguma reação, eu não consigo ver. Mas eu espero que os irmãos agora consigam ver, acompanhar os textos direitinho. Então, se os irmãos precisarem dar algum recado assim importante, eu peço, por gentileza, que os irmãos façam isso por meio de áudio. Liguem o microfone e falem assim, que de outra maneira eu não vou conseguir saber. Então, se por acaso o texto sair da tela, eu acredito que não vai acontecer. Mas se por acaso o texto der algum problema e tal, por favor, avisem. Tá bom? Muito obrigado. Então, continuando. A gente estava vendo aqui, né, que essas condições dos primeiros versos aqui de Provérbios visam cumprir essa promessa, e essa promessa leva a gente, o cumprimento dessa promessa leva a gente a achar o conhecimento, mas a gente não possui esse conhecimento ainda até que as condições apresentadas a partir do verso 6 comecem a se cumprir. Então, verso 6 diz, o Senhor dá a sabedoria. Entende? No verso 5, a gente achou o conhecimento de Deus. Agora, o Senhor é que vai dar a sabedoria, da sua boca é que vai estar vindo o conhecimento e o entendimento. Então, aqui é a parte que nos corresponde, que só é viabilizada por meio da palavra, lembra? É quando a gente aceita a palavra de autoridade de Cristo, quando a gente aceita essas palavras aqui, como tendo poder para mudar a nossa condição, é que isso aqui se cumpre na nossa vida. Mas essa é a parte que nos corresponde. Essa é a nossa luta com Deus, como fez Jacó. Não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Buscar, orar, clamar, suplicar, minerar a verdade na palavra, né? Buscando conectar um texto com o outro, com a direção do Espírito Santo. Essa busca, investir tempo, né? Então, essa é a parte que nos corresponde, mas isso por si só não tem o poder de nos dar o conhecimento de Deus. A gente não pode chegar às alturas dos pensamentos de Deus por nós mesmos. Por quê? Está escrito que assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os pensamentos de Deus mais altos do que os nossos.
Então, por nós mesmos, a gente não consegue chegar às alturas do céu. Né? Por nós mesmos, a gente não consegue chegar no céu. No máximo no céu atmosférico, assim e tal, mas lá no céu onde Deus habita, a gente não consegue chegar até lá. Mas o Senhor pode nos elevar até lá. Então, o Senhor dá a sabedoria. Da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Então, Deus começa agora a conceder a sabedoria. Mas só que ele não concede a qualquer um. Ele reserva. Reserva a verdadeira sabedoria para os retos ou para os justos. Ou seja, para aqueles que procuram permanecer nessa postura aqui. Tá vendo? Não é só a gente buscar uma vez, a gente ser humilde uma vez, a gente minerar uma vez. Isso aqui não deve ser um momento da nossa vida. Isso daqui deve ser o nosso estilo de vida. A gente tem que ter uma rotina, dia a dia, durante a semana, né? Em que tudo isso daqui esteja presente. É quando isso é um estilo de vida que Deus dá sabedoria. Esse é o destinatário, né? Esse é a pessoa que realmente vai receber essa bênção de Deus. Né? Os retos, ou seja, aqueles que permanecem no caminho, que não vão desviando. Né? De que caminho? Desse caminho de humildade, oração e estudo, né? Da Bíblia. Então, obviamente, isso daqui faz referência também a possuirmos a justiça de Cristo, porque só possuindo a justiça de Cristo é que a gente vai viver isso. Por quê? Porque só tem uma forma da gente viver isso, lembra? É quando a gente recebe a palavra do Filho com a autoridade que o Filho possui como o Rei de Israel aqui, ó. Então, quando a gente recebe as palavras de Cristo, Cristo começa a habitar em nós por meio do Espírito Santo. A gente tem o texto do apóstolo, a carta de Pedro, né? Que diz assim, que Deus nos deixou ricas e preciosas promessas, para que por elas nos tornássemos co-participantes da natureza divina. Então, recebendo as promessas, recebendo a palavra, a gente recebe também o poder de ser enxertado na videira verdadeira, o poder de ser feito filho de Deus. A gente recebe a justiça que Cristo possui. Então, João, da sua foto apenas. Tá normal. não está aparecendo a imagem aqui? Tá sim. Tá tudo certinho, John. Tá assim, né? Tá tudo certo. Tá. Eu ouvi alguém falando alguma coisa no áudio, achei que tivesse sido algum problema. Maravilha, então. Avançando. Então, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. E ele é escudo para os que caminham na sinceridade. Então, ao a gente seguir esse caminho aqui das primeiras condições com humildade, a gente alcança o cumprimento da promessa e Deus faz a parte dele. Ele nos preserva. Porque por nós mesmos a gente não consegue seguir, ser mantido nisso. Porque o inimigo começa a atacar. O inimigo começa a colocar as armadilhas, começa a colocar os empecilhos. Mas está escrito que o Senhor é escudo para os que caminham na sinceridade. Ele guarda as veredas do juízo, ele preserva o caminho dos seus santos. Ou seja, ele é capaz de guardar a gente sem tropeçar. Então, aqui na primeira etapa, a gente foi enxertado na videira. Na segunda etapa, Deus está fazendo a parte dele de possibilitar a gente permanecer na videira. E se ele não fizer se ele não fizer isso, né, a gente não tem como permanecer na videira. E a gente permanecer na videira por meio da atuação de Deus são as condições necessárias para que a gente alcance essa promessa. Olha como começa o verso 9 aqui, ó. Então, ou seja, só depois que isso daqui acontece, então
entenderás a justiça, o juízo e a equidade. Sim, toda boa vereda. E a gente viu que isso daqui, na verdade, é o quê? A santificação. Aqui a gente encontrou a justificação. Aqui a gente encontra a santificação. O que é a santificação? É você permanecer na obra da justificação. Porque lembra, no santuário, a justificação estava representada ali pelo pátio. A santificação estava representada ali pelo compartimento santo. Só que o compartimento santo, ele ficava dentro das delimitações do pátio. Então, o processo de justificação, né, não é um processo que é uma etapa que termina, digamos assim, né, e dá lugar a uma outra coisa. Tipo, ela sai de cena e entra em cena uma outra coisa. Ela permanece em cena e outra coisa entra em cena. Em outras palavras, a justificação nos concede a justiça. A justificação nos enxerta na videira. A santificação é a gente permanecer na videira. Santificação não é a gente enxertado na videira, sai da videira. Enxerta na videira, sai da videira. Isso não é santificação. Isso é justificação sendo interrompida e reiniciada. Interrompida, reiniciada. Interrompida, reiniciada. Isso não é crescimento na vida cristã. Isso é cair e levantar. Cair e levantar. Isso é começar a morrer, voltar a viver. Morrer e voltar a viver. É ficar oscilando entre a morte e a vida. Só que nenhuma planta que está morrendo e volta a brotar, morrendo, volta a brotar, ela não está crescendo. Né? Aqui a gente mora numa fazenda, onde a gente tem a oportunidade de contemplar várias coisas assim na natureza. Né? Tem algumas plantas que, de acordo com o clima, né, às vezes ficam um tempo sem receber chuva e tal, que já tem um tempo que a gente plantou e ela não cresce, ela não se desenvolve. Por quê? Ou vem alguma praga, ou vem alguma coisa, ela começa a ficar seca assim e vai morrendo. E aí depois começa a vir o período da chuva, ela começa a se recuperar e começa a brotar de novo alguma coisa. E aí depois morre. E aí brota de novo e morre. Ela não desenvolve, ela não cresce, ela não expande. Agora, aquela árvore saudável, né, aquele galho saudável, que permanece recebendo a nutrição ali constantemente, esse sim vai desenvolvendo, esse sim vai crescendo, esse sim vai expandindo. Então, a santificação só tem como acontecer quando a gente permanece na videira. Nós somos santificados, né, compartilhei esse texto com os irmãos em outro estudo, é pela obediência à verdade. Não é pela tentativa de obedecer, que ora é bem-sucedida, ora é frustrada. É pela obediência consumada da verdade. Ou seja, se a gente tem uma vida de obediência, desobediência, obediência, desobediência, a gente está, na verdade, criando um caráter oscilante, um caráter manchado. E o caráter, ele é construído pelas escolhas, pelos hábitos. Se a gente tem um hábito, né? Se a gente está construindo um histórico de cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, esse é o caráter que a gente está construindo. Isso não é um caráter puro, né? Isso é uma ciência, na verdade, de mistura de bem com o mal. E isso, na verdade, é uma árvore que produz morte. A árvore que produz vida é o conhecimento do bem. Somente o conhecimento do bem no nosso caráter. Então, não é à toa que os 144 mil é o povo que na sua boca não se acha engano. E eles são irrepreensíveis diante de Deus. Ou seja, eles desenvolveram pela graça de Deus um caráter santo. Como que isso é possível? Somente pela justiça de Cristo. A gente deixando de lado todo o nosso eu, lembra a humildade? Deixar todo o nosso eu para trás, para receber tudo de Cristo. A gente tem que morrer completamente para nascer de novo em Cristo Jesus. A gente tem que deixar de viver a nossa vida para viver sempre e constantemente a vida de Cristo em nós. Né? E aí todos os nossos pecados passados são apagados, porque fomos crucificados com Cristo. E agora vive não mais a gente, mas Cristo vive em nós. Né? Então, permanecendo em Cristo,
É só quando a gente permanece em Cristo que a gente entende a justiça, o juízo e a equidade. Ou seja, toda boa vereda. A vontade da gente destrinchar mais isso daqui, né, mais a fundo, é muito grande. Mas se a gente demorar mais aqui, a gente não vai conseguir avançar hoje, né? Eu vou passar brevemente sobre esses pontos, né? Tipo, o que é a justiça? A justiça é a norma, representada ali na lei de Deus. Mas a própria lei de Deus é uma representação do caráter de Deus, da imagem de quem Deus é. E, em outras palavras, a gente não entende sequer quem Deus é, a menos que a gente esteja nesse processo de santificação. O que faz muito sentido, porque justificação é o momento onde a gente tem um encontro com Cristo para a salvação. Santificação é a gente andar com Cristo também para a salvação. Então, se você só encontra a pessoa uma hora ou outra, você não conhece ela de verdade. Agora, quando você começa a conviver com ela, você começa a fazer tudo junto com ela, aí você começa a conhecer a pessoa. Então, a gente não conhece a Deus a menos que a gente esteja nesse processo de santificação, permanecendo na vida. Porque é isso que vai habilitar a gente a viver uma vida de amor. E amor é o caráter de Deus. Amor é a norma da justiça. Por isso que está escrito, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, a gente vai entender também o juízo. O que é o juízo? Juízo nada mais é do que o processo pelo qual se estabelece a justiça. Então, entender o juízo é entender como que o princípio do caráter de Deus, consequentemente a lei de Deus, se aplica nas diferentes circunstâncias da vida. Não somente isso, a equidade. Equidade é o quê? Igualdade, deixar igual de um lado e do outro. Também uma referência a equilíbrio. Então, aqui a gente entende o que é bom. A justiça, a gente entende o que é bom. Juízo, a gente entende aplicar o que é bom na nossa vida. Equidade, a gente aprende a aplicar o que é bom na medida certa, no momento certo, na hora que convém. O equilíbrio entre as coisas boas. Em resumo, toda boa vereda. Ou seja, a forma como a gente deve andar, o caminho que a gente deve seguir. Em outras palavras, o cumprimento dessa promessa é o que produz a voz dizendo aos nossos ouvidos por detrás de nós: este é o caminho, andai por ele. Então, se a gente for estudando isso daqui a fundo, a gente começa a conectar com outros textos, uma coisa vai lançando luz sobre outra, e é algo maravilhoso. Na verdade, todos esses estudos aqui é um grande convite aos irmãos para gastarem mais tempo, né? Para cada um de nós, né? Gastar mais tempo estudando a Bíblia dessa maneira. Deixar um texto lançar luz sobre outro texto, né? Especialmente esses livros que muitas vezes são negligenciados por nós, né? Do Antigo Testamento, né? Especialmente o livro de Provérbios. Tem tanta coisa no livro de Provérbios, irmãos. Mas avançando. Então, quando a gente entende toda a boa vereda, a gente entende toda essa forma de discernir a justiça, né? O juízo, a forma de implementar a justiça, né? E como implementar isso de forma equilibrada, a gente discerne toda a vereda, aí a gente se habilita a passar para a próxima etapa, que é a razão dessa promessa ser feita. Então, o que é? Quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma. Quando a gente tem esse discernimento de toda boa vereda, a gente agora alcança a condição necessária para que isso daqui se cumpra na nossa vida. E o cumprimento disso daqui viabiliza o cumprimento dessa promessa. Que é o quê? O bom siso nos guardar e a inteligência nos conservar. E a gente viu que o siso é uma referência à sensibilidade. Porque o siso é um dente muito sensível, né? Se ele tiver com algum problema, mudança de temperatura, esforço que você faz, tudo isso você sente. Então, o siso é um sinal de sensibilidade. Aqui, sensibilidade espiritual.
A gente viu que Jesus tinha essa sensibilidade. Ele sabia quando as forças das trevas estavam fazendo movimentações, né? Vem aí o príncipe deste mundo, e ele nada tem. A gente viu também que Ellen White comentou que João Batista tinha essa sensibilidade espiritual também. Significa que eles chegaram no cumprimento dessa promessa, né? E a inteligência conservava, né, esses dois personagens, por exemplo. E ficou pendente para a gente estudar hoje essa parte. Qual que é o objetivo da gente ter essa sensibilidade, da gente ter essa inteligência? Tudo que a gente tem visto até aqui de Provérbios 2 visa levar a gente a esse ponto, a esse estágio. E qual que é a motivação disso? É para afastar a gente de duas coisas, ou de duas figuras. Ou seja, para livrar a gente. Em outras palavras, se a gente não estiver nessa condição que o Senhor deseja que a gente esteja, do verso 11 aqui, né? A gente não vai estar habilitado para ser livrado disso que a gente vai ver agora. E a gente vai ver que isso que a gente vai ver agora tem tudo a ver com os momentos que a gente está vivendo. Momentos proféticos. Então, olha quão urgente é a nossa necessidade de viver isso que o livro de Provérbios está apresentando para a gente. Então, para livrar a gente, verso 12 diz, primeiro, em resumo, do homem. Vamos ver detalhes sobre isso. Do caminho do homem mau. Do homem que fala coisas perversas. Dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos escusos. Daqueles que se alegram de fazer o mal e folgam com as perversidades dos maus. Quem são esses? São aqueles cujas veredas são tortuosas e que se desviam nos seus caminhos. Então, a gente tem vários elementos sendo apresentados aqui. O elemento caminho é repetido algumas vezes. A gente também tem palavras sendo apresentadas por esse homem, né? A gente tem desvio, né? O desvio aparecendo tanto aqui quanto aqui. E a gente também tem um elemento de prazer. Isso tudo faz lembrar a gente do quê? Do que o Senhor já estava alertando a gente no capítulo 1 de Provérbios. Os irmãos lembram? As propostas de Satanás, as propostas homicidas. Então, eu não vou voltar lá, acredito que os irmãos lembram, né? Provérbios 1. As propostas homicidas de Satanás. Da mesma forma que a gente tem o corpo de Cristo, né? Cristo sendo cabeça, e a igreja ali sendo o seu corpo, e o corpo de Cristo é o agente, né? O grande agente de Deus aqui na Terra, né? E também o corpo de Cristo aqui na igreja, o corpo de Cristo aqui no mundo é o agente nas coisas temporais. Assim é representado o corpo de Cristo, a forma como Cristo vai atuando no mundo. E a igreja de Cristo, ou seja, a noiva de Cristo, é o agente de Cristo no mundo para as coisas espirituais. Então, da mesma forma, a gente tem a contrafação do inimigo. O inimigo tem no mundo um corpo pelo qual ele age nas coisas morais. Nas coisas temporais. Lembra em Daniel que a gente tem uma estátua que a cabeça é de um metal, os braços são de um outro metal. O que é isso? É um corpo de homem. Então, aqui o livro de Provérbios está falando que a única forma da gente ser livrado, da gente ser afastado das influências desse corpo homem em contrafação ao corpo de Cristo Jesus, do qual Cristo é o cabeça, é por meio dessas mensagens de Provérbios. Essas mensagens de Provérbios visa livrar a gente dessas influências. E a gente sabe que aquela estátua ali de Daniel, ela representa os agentes de Satanás, com referência às coisas temporais, até o fim do tempo. Isso vai ser representado em outras profecias por outras bestas, por outros poderes e tal, mas tudo está sintetizado ali, naquele corpo.
E Cristo não estabeleceu aquele símbolo lá em Daniel à toa. Ele poderia ter usado um animal desde o começo, mas ele usou um homem. Por quê? Ele estava dizendo que aquilo ali era uma contrafação à obra que ele realiza, como cabeça de um corpo também. Então, a gente também tem a orientação de que essa mensagem visa livrar a gente de uma mulher. E a gente viu que a gente tem a noiva de Cristo, né? E a gente já viu a mulher que a gente deve dar ouvidos, que é a nossa mãe, né, espiritual, a igreja de Deus. Né? A gente tem que dar ouvidos tanto ao pai quanto à mãe. Lembra que a gente revisou isso agora há pouco? Então, a gente também agora uma mulher. Só que essa mulher é uma mulher estranha. Olha só o verso 16. Para te afastar ou te livrar, né, como diz na King James, da mulher estranha. Sim, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. E isso daqui já diz a quem ela está servindo. Porque aquele que se aproxima com lisonja é o inimigo das almas. Foi assim que ele se apresentou para Eva. Quando você vai ler lá o Patriarcas e Profetas, você vê que Satanás, né, disfarçado ali na serpente, ele se apresentou perante Eva com lisonja. O que é lisonja? Fazendo agrado, aquele elogio, assim, para poder aumentar, inflar o ego, sabe? Fomentar o eu. Então, aqui a gente vê uma mulher, ou seja, uma igreja que é estranha. E ela visa lisonjear com as suas palavras. Já viu muitas pregações, muitas mensagens, que a pessoa poder agradar, para poder atrair a outra. Ela começa a fazer um monte de elogio, falar, vocês são feras, vocês são isso, vocês são aquilo. Olha o contraste desse tipo de mensagem com a mensagem à igreja de Laodiceia, que é a mensagem para nós hoje. Miserável, pobre, cego. Na mensagem à igreja de Laodiceia não tem um elogio sequer. Mas a gente tem uma outra mulher. E note, a mensagem à igreja de Laodiceia é a mensagem que, na verdade, foi dada ao anjo da igreja de Laodiceia. Ou seja, a mensagem de Laodiceia é a mensagem que é dada aos mensageiros, anjo é mensageiro, né? Ao mensageiro de Laodiceia. Em outras palavras, se qualquer pessoa que vai pregar para Laodiceia, esse é um mensageiro para Laodiceia. E qual que é a mensagem para o mensageiro de Laodiceia? É aquilo que está lá na carta. Ou seja, qual é a mensagem que os pregadores a Laodiceia precisam pregar? É aquilo. E quem que prega para Laodiceia? São os próprios componentes da igreja, certo? São os próprios irmãos da igreja que têm que pregar para os irmãos da igreja. Então a gente vê uma mulher pregando uma mensagem que não tem lisonja, tem repreensão, repreende e castiga quem ama. E agora a gente tem uma outra mulher que se aproxima lisonjeando com suas palavras. E não só isso, ela deixa o guia da sua mocidade. Como assim? Sim, ela se esquece da aliança do seu Deus. Então a gente está vendo aqui que é uma mulher, não é uma mulher que nunca teve relação nenhuma com o Deus verdadeiro ou com a verdade. Ela já teve sim aliança com o seu Deus, mas ela se esquece e ela deixa esse guia. Ou seja, é uma igreja apóstata. Então aqui a gente vê uma mulher, uma igreja apóstata, que se aproxima assim, com lisonja, mas na verdade a gente sabe que ela está deixando o guia da mocidade dela. Né? E por que é necessário a gente ser livrado dessa mulher? Porque a sua casa se inclina para a morte. E as suas veredas, ou seja, os seus caminhos, né, se inclinam para os mortos. Todos os que se dirigem a ela não voltarão e não retomarão as veredas da vida. O que é isso? É a besta trazendo o seu sinal. Lembra do poder religioso? Né? Ali, no caso, né, quando a besta estiver implementando o sinal, ela vai estar com poder temporal também.
Mas o que eu estou querendo dizer é esse aspecto religioso da besta, sabe? A única forma da gente ser livrado desse poder religioso, irmãos, é a gente estar nessa condição aqui, ó. O bom siso já está nos guardando, a inteligência já está nos conservando, porque a sabedoria já entrou no nosso coração, o conhecimento já foi agradável aos nossos olhos. E isso, obviamente, só vai ter acontecido porque a gente já vai ter entendido a justiça, o juízo, a equidade, ou seja, toda a boa vereda, porque o Senhor já vai ter nos concedido a sabedoria, uma vez que essa promessa já aconteceu, porque a gente está se satisfazendo a essas condições, uma vez que a gente acredita no Filho de Deus como aquele que pode nos dar a paz, porque ele tem autoridade. Então, tá vendo como é um passo a passo que visa nos livrar das circunstâncias que estão diante de nós, irmãos. As bestas estão aí, os poderes religiosos estão aí, a grande Babilônia está aí. A única forma da gente ser livrado é assim. Se a gente achar que a gente já está pronto, não, eu não vou ser enganado. Quando vier a última crise, eu não vou passar para o outro lado. Eu estou rico, eu de nada tenho falta. Se a gente estiver nesse sossego espiritual, a gente está no engano fatal. Por quê? Olha só, se eu acredito que eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem, quem que prega que a gente está bem? Quem que chega com lisonja? É a mulher. Se a gente acha que a gente de nada tem falta, irmãos, a gente já está sob a influência dessa mulher sem nem saber. A gente já está sob a influência dessa igreja enganosa sem nem saber. Se a gente não coloca o reino de Deus e a sua justiça como prioridade na nossa vida, mas fica ocupado com os cuidados dessa vida, com as coisas deste mundo, irmãos, a gente já está sob a influência desse homem que tem o poder e o domínio sobre as coisas temporais. Entende? Entende como o livro de Provérbios começa a revelar a nossa verdadeira condição e começa a revelar por que a gente está nessa condição, o que está levando a gente a estar aqui, como que a gente pode ser o quê? Livrado dessa condição, dessas influências, dessa escravidão. E por que o Senhor quer nos livrar? A gente vai ver já já. Porque essa mensagem, antes de eu falar por que ele quer nos livrar, né, as razões aqui, né, a razão, a gente tem que ver isso daqui, ó, o verso 20, que vem antes. Porque essa mensagem, ao passo que visa nos livrar dessas coisas, ela visa nos habilitar a andar pelo caminho dos bons e nos conservar nas veredas dos justos. O que é isso? Habilitar a gente a ser uns 144.000. Onde a gente anda no caminho dos bons e é conservado na vereda dos justos, ou seja, a gente é irrepreensível diante de Deus. Não há engano na nossa boca. Não há lisonja vindo dessa mulher aqui, ó, para poder enganar a gente. E note, os 144 são virgens porque eles não se contaminaram com mulheres. Está vendo como tudo vai se encaixando? E por que Deus quer operar isso tudo? E por que isso é algo urgente que Deus quer que aconteça no meio do seu povo? Lembra que os anjos estão segurando os ventos até que o povo de Deus seja selado, e o povo selado são 144.000, para que ele possa soltar os ventos. E o que acontece logo após o selamento lá em Ezequiel 9? Depois do selamento vem os anjos com as armas destruidoras. Ou seja, a razão pela qual Deus quer operar tudo isso daqui que ele está apresentando passo a passo em Provérbios 2, é isso aqui, ó, o verso 21. Porque os retos habitarão a terra, e os íntegros permanecerão nela, mas os ímpios serão arrancados da terra, e os aleivosos serão dela exterminados. Uma vez que o selamento é concluído, os ventos são soltos, os homens com as armas destruidoras têm a palavra, ide, façam a sua obra, ou seja, a retribuição será dada, o juízo será derramado. E aí, meu amigo, só terão dois grupos, os bons e os maus, os retos e os íntegros de um lado e os ímpios e os aleivosos do outro lado.
E, infelizmente, Laodiceia se encontra no lado dos maus. Se Deus soltar os ventos agora, a gente vai ser arrancado, a gente vai ser exterminado. E o juízo de Deus é um juízo que vai ser, o juízo que vai ser derramado é um juízo sem misericórdia. Por isso que a misericórdia Deus está oferecendo agora, porque depois ele não vai ter como oferecer. Por isso que ele apela à igreja de Laodiceia, por isso que ele apela a mim e a você hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas por meio do livro de Provérbios. Porque essa é a mensagem para a Laodiceia. É a mensagem que visa tirar a Laodiceia do caminho dos ímpios e colocar no caminho dos bons. Visa preparar a Laodiceia para ser livrada do homem e da mulher falsos, enganosos, que visa conservar a gente na vereda dos bons, na vereda dos justos, que visa fazer com que a nossa vida seja não somente uma luz, mas não somente uma luz da aurora que vai brilhando mais e mais, mas uma vereda do justo que é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito. Ele quer fazer de nós o 144.000 de verdade. Em outras palavras, Deus quer fazer a gente ser vitorioso sobre todo pecado e toda tentação pelo sangue do Cordeiro hoje. A gente não pode deixar isso para amanhã. Todo pecado deve ser confessado e abandonado hoje. A gente não tem um amanhã. A gente está construindo nosso caráter hoje. A gente é santificado pela obediência à verdade. Não é pela tentativa, ora bem-sucedida, ora fracassada, de obedecer à verdade, pelas nossas próprias forças. E a gente ainda achar que está tudo bem, é assim que é a vida cristã, é isso que Deus espera de nós hoje. Lá no futuro, quem sabe, por algum milagre do derramamento do Espírito Santo, minha vida vai mudar. Não vai mudar. Porque o Espírito Santo do Pentecostes já está sendo oferecido para a gente hoje. O nascer de novo, que é o que habilita a gente a viver uma vida santa, já está sendo oferecido para a gente hoje. Se a gente não está dando ouvidos ao Espírito Santo hoje, de maneira que ele entra no nosso coração e opera todo o querer e efetuar segundo a vontade do Pai, se a gente não está vivendo isso hoje, a gente não está construindo esse caráter puro e santo. Então, irmãos, assuma a essência dessa mensagem, de Provérbios 2 é basicamente o caminho do santuário. A justificação, a santificação e a glorificação. E note, a gente coloca a glorificação como sendo apenas um fenômeno que vai ocorrer quando Jesus vier e transformar isso que é corruptível em incorruptibilidade. Mas note que a obra da redenção, ela não visa salvar somente o corpo. Lembra? Ela visa salvar o ser humano, que é uma junção indivisível de físico, mental e espiritual. O que vai acontecer quando Jesus voltar é a glorificação do corpo, do aspecto físico. Significa que o mental e o espiritual, a glorificação na esfera mental e espiritual, tem que acontecer antes. Porque não é naquele momento que vai acontecer e não é depois disso que vai acontecer. Em outras palavras, justificação é quando a nossa vida se torna uma luz. Santificação é quando ela se torna a luz da aurora, brilhando mais e mais. Glorificação é quando ela se torna dia perfeito. Quando que ela se torna dia perfeito? Quando o povo de Deus recebe o selo. Por quê? O selo, ele é dado quando algo está em harmonia, em conformidade com aquele que é o dono do selo. Então, a gente já sabe, dos estudos bíblicos que a gente já ouviu várias vezes, as características do selo. Quais são as características do selo? Tem que ter o nome, do possuidor do selo, o cargo, que vai conceder a autoridade,
e a jurisdição. E a gente sabe que é o selo de Deus, né? O Criador dos céus e da terra. E a gente sabe que quando um rei, um governante, ia colocar um selo, por exemplo, numa carta, num documento, ele não iria colocar o selo dele num documento que não estaria em harmonia com a vontade dele, que não representasse a mentalidade dele. Ele não ia aprovar uma lei que não estava em harmonia com as convicções dele, né? O rei não ia fazer uma coisa dessa. Ele só ia aprovar documentos que estariam em harmonia com a vontade dele, com o caráter dele. Da mesma forma é o nosso Senhor. Ele não vai colocar o selo dele em alguma coisa que não está em harmonia com o caráter dele. E o caráter dele é puro e santo. Então, ele deseja operar essa obra, ele deseja concluir essa obra em nós, de fazer a gente crescer e desenvolver até a estatura de varão perfeito em Cristo Jesus. Essa é a norma, esse é o padrão de qualidade. Uma vez que o povo de Deus esteja nesse padrão de qualidade, ele grava ali o selo. E o que é um selo de Deus? Ela mais fala que o selo de Deus não é um sinal visível, mas é um estabelecimento, uma consolidação da verdade, de maneira que a gente não pode mais, a gente não consegue mais mudar ou se desviar disso. Ou seja, é quando o caráter de Cristo fica tão consolidado na nossa mente, tão cristalizado ali na nossa mente, que aquele realmente se tornou o nosso caráter. O caráter de Cristo se tornou o nosso caráter. Ou seja, é quando a gente cresce até a estatura de varão perfeito em Cristo Jesus. Quando isso acontece, a gente chegou ao ponto de ser glorificado no aspecto mental e espiritual. Por quê? Porque Cristo Jesus, lembra, quando ele esteve aqui na Terra, ele manifestou a glória do Pai. Estava escrito que a glória da segunda casa, né, seria maior do que a primeira. E quando que aquilo aconteceu? Quando Cristo esteve no templo. Quando Cristo esteve no templo, não tiveram manifestações sobrenaturais assim no corpo de Cristo, né? Cristo vindo em glória e majestade, né? Não teve uma Shekinah aparecendo ali. Não. Cristo chegou manifestando o caráter do Pai. Foi assim que ele glorificou o Pai aqui na terra. Assim que a glória foi manifesta. E como que a glória de Cristo vai ser... Como que a gente vai ser... como que a gente vai estar nesse estágio de glorificação? Da mesma maneira. Quando a gente estiver refletindo o caráter de Cristo, isso significa que a gente foi glorificado no aspecto mental e espiritual. E note, está profetizado que a terra vai se encher da glória de Deus. Quando que isso vai acontecer? Quando o evangelho for levado a todo mundo pelas testemunhas de Cristo. Note, testemunhas, não advogados, testemunhas. Advogado, ele pode falar de algo que ele não tem uma participação direta no que aconteceu. Ele não precisa estar envolvido no que aconteceu para poder defender aquilo. Mas a testemunha, ela precisa ter estado, precisa ter, sabe? Ela tem que ter experienciado aquilo de alguma forma. Então, a terra vai ser enchida pela glória de Deus quando aqueles que estão vivendo essa experiência com Cristo, estão andando com Cristo até o ponto de não serem mais eles, mas Cristo vivendo neles, estão na estatura de varão perfeito em Cristo Jesus. Quando pessoas assim forem testemunhando disso no mundo todo, aí sim, o mundo vai se encher com a glória de Deus. Então, a gente tem justificação no pátio, quando a gente se torna uma luz. Santificação no santo, quando a gente se torna uma luz que vai brilhando mais e mais. Por que brilhando mais e mais? Porque quando a gente é enxertado na videira verdadeira, a gente não tem toda a luz ainda, a gente não tem todo o conhecimento, mas o Espírito vai guiando a gente a toda a verdade, até que, assim, ó, o Espírito Santo me concede uma nova luz, né? Nossa, essa é a vontade de Deus. Então, tem essa nuance, tem esse aspecto, tem essa profundeza. Então, seja feita a tua vontade, sim. O amor vai se tornando mais profundo.
A gente vai adquirindo mais sabedoria. Então, vai brilhando mais e mais. Santificação não é eu conheço esse tanto daqui, da vontade de Deus, e eu vivo 20%, agora estou vivendo 30%, 40%, 50%, 60%, 70%. Não. Santificação é o Senhor me revelou isso daqui, e pela graça do Senhor eu vivo tudo isso daqui. Agora o Senhor me revela mais coisas. Amém, Senhor, seja feita a tua vontade. E eu começo a viver agora essas outras coisas que o Espírito Santo está me revelando. Esse é o progresso. A gente vai recebendo mais luz e a gente vai vivendo mais dessa luz. E quando a gente chega à estatura de varão perfeito em Cristo Jesus, isso é a glorificação. Isso é o representado como estando no santo. E, enfim, relacionar tudo isso daqui com o santuário deveria ficar para um outro estudo. E, na verdade, eu acredito que esse vai ser o nosso próximo estudo. Ver como esse capítulo de Provérbios 2 se encaixa no santuário. E tudo isso está em paralelo, por exemplo, com as bem-aventuranças de Mateus 5. As bem-aventuranças de Mateus 5 também estão num passo a passo semelhante ao que está acontecendo aqui. E 1 Pedro 1, eu não lembro agora se é 1 Pedro 1, mas também tem um texto de 1 Pedro que também tem essa sequência passo a passo e também se encaixa com o santuário. Então, eu acredito que seria relevante a gente ver como que todas essas coisas se relacionam e uma vai lançando luz sobre a outra e tornando realmente muito claro qual que é a vontade de Deus, qual que é o caminho do Senhor e como que Ele deseja operar isso na nossa vida. Para quê? Para que a gente seja livrado tanto do homem, da mulher, ou seja, as duas frentes de atuação do inimigo, tanto no aspecto temporal da vida humana, quanto no aspecto espiritual, né, da vida humana. E assim a gente possa andar pelo caminho dos bons, ser conservado na vida dos justos e estar o quê? Em paz quando vier a grande retribuição do Senhor. Porque está escrito, né, Miqueias 6, verso 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E que é o que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com teu Deus. Então, Provérbios 2 visa fazer disso uma realidade na nossa vida, pela graça de Deus. Então, a hora já está avançada. Eu convido os irmãos a se juntarem comigo em oração, pedindo que o Espírito Santo grave essas palavras no nosso coração, para nós não pecarmos contra o nosso Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido e amado, humildemente, Pai, nos colocamos aos teus pés e clamamos humildemente. E essas verdades maravilhosas contidas na tua palavra, Pai, não sejam apagadas do nosso coração. Que elas não sejam lançadas ao esquecimento, de maneira que a gente continue vivendo de maneira bem semelhante ao que a gente tem vivido até aqui. Não, Pai, que isso não aconteça. Mas que essas palavras sejam gravadas no nosso coração, em cumprimento da tua promessa com relação à nova aliança, onde o Senhor prometeu que o Senhor escreveria nos nossos corações as tuas leis e faria de nós o seu povo, e o Senhor seria o nosso Deus. Nós pedimos o cumprimento dessa promessa agora, Pai, pelos méritos de Cristo Jesus, por meio da atuação poderosa do Espírito Santo no nosso coração, Pai. Escreve essas palavras ali, e que essas palavras mudem a nossa forma de viver. Faça de nós, Pai, um cumprimento, né, um atendimento ao apelo que o Senhor fez por meio da tua mensageira, onde ela disse, procuremos com todo o poder que Deus nos tem dado estar entre os 144. Nós queremos viver isso, Pai. Nós queremos, com todo o poder que o Senhor nos tem dado, estar entre os 144. Porque nós queremos ver, Pai, a terra ser preenchida e transbordada com a tua glória. E o teu nome ser exaltado e glorificado diante de todo o universo, como Deus poderoso para salvar, com misericórdia, mas também com justiça, Pai. Que isso seja uma realidade, que isso se cumpra, Pai.
pelo poder que a tua palavra possui para fazer isso virar uma realidade. Em nome de Cristo oramos. Amém. Amém, amém.